Graça e paz, queridos. Abra sua Bíblia comigo em Atos, capítulo 15. Eu gostaria de solicitar, se porventura algum dos irmãos, tanto do som quanto aqui do louvor, estiver usando o nosso Wi-Fi, que você desconecte aí, porque a nossa transmissão está caindo constantemente, tá bom? Então, vamos deixar somente a internet para a transmissão do nosso culto. Então, você em casa, tenha um pouquinho de paciência, que eu acredito que agora vai dar uma melhorada, tá bom? Atos capítulo 15, no verso 35 diz: Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Esse é o retorno da primeira viagem missionária. Agora acompanhe o verso 36. 36 diz: Barnabé, voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. Senhor, hoje nós temos o Evangelho, fomos alcançados, porque um dia o Teu Santo Espírito conduziu Paulo, Silas, Timóteo, Mateus, assim também como Barnabé e João Marcos, para pregar o Evangelho além de suas fronteiras. Na Europa, e da Europa chegaram nas Américas, e hoje nós sabemos que Jesus Cristo é Deus, que Ele morreu há mais de 2000 anos atrás, por causa dos meus pecados, por causa dos pecados de toda a humanidade. E essa mensagem, para que todos aqueles que conheçam, venham a crer, nos chegou porque homens e mulheres se dispuseram a pregar a Tua palavra. Assim nós te agradecemos pelo privilégio de hoje termos a Tua palavra e conhecermos essa verdade, em nome de Jesus. Amém. Confesso para os irmãos que não tinha a dimensão do que era a viagem missionária. Nós crentes temos o hábito de ouvir algumas coisas e muitas vezes não nos atermos no detalhe. Se você que é um estudioso como os de Bereia, se dedicar a ler agora, depois da primeira, como estamos estudando Filipos, Filipenses, Gálatas, 1 aos Coríntios, 2 aos Coríntios, você vai entender algo que vai além daquilo que aparentemente está no texto. A primeira viagem missionária alcança algumas províncias. Agora ele vai além e chega até... Você pode ter certeza, só por isso hoje você conhece o Evangelho. Paulo e Barnabé tiveram que se separar. E aqui a gente aprende que a Bíblia não contém erros. Não há erro na Bíblia. A Bíblia não é um livro de homens, mas inspirado por Deus, ela registra a história de homens. E nós temos aqui o registro de um problema, de um grande problema. O texto do capítulo 15, a partir do verso 37, diz que Barnabé desejava levar João Marcos, mas Paulo não aceita porque esse havia desistido da primeira viagem missionária, especialmente quando eles tinham que avançar montanhas acima. João Marcos volta para casa, possivelmente com receio, porque era um caminho muito perigoso, talvez com saudade dos seus, era um jovem, e agora então Paulo diz que não aceita a presença dele. Eu já falei, mas quero reforçar, porque temos outras pessoas que não estavam aqui, que esse mesmo João Marcos imaturo
rejeitado por Paulo, se torna o autor de Marcos e também convocado pelo próprio Paulo quando está preso, porque diz que ele era muito útil. Barnabé é exatamente aquele que apresentou Paulo aos apóstolos quando ninguém acreditava, ninguém confiava no assassino de crentes. Barnabé o toma pela mão, leva até o concílio e dá o seu aval. Paulo então é aceito e pode dar início ao seu ministério. Ei, possivelmente na sua família alguém já sofreu algum tipo de constrangimento. Eu já ouvi várias histórias, apesar de que na maioria delas os irmãos contavam até com uma certa graça, dizendo, não, para ter bateria na igreja era algo assim, impensável. Não. Mas eu já ouvi também pessoas dizerem assim, olha, o meu filho não está mais entre dois homens maduros, por causa de um jovem. E mesmo assim, Deus reverte a confusão em bênção. O problema é em solução. Não que Deus tenha promovido o problema, em hipótese alguma. Mas Deus agora vai alcançar mais cidades, mais pessoas, mais províncias, por causa de um problema. Ei, você teve um problema na igreja? Você conhece alguém que está passando por alguma dificuldade? Fale para essa pessoa que Deus pode solucionar todos os problemas dela. Deus pode trazê-la de volta, restaurar, como fez com João Marcos. Eles se separam. E agora então, Paulo lança a mão de Silas, aquele que viera de Jerusalém para reforçar em Antioquia da Síria, que os novos convertidos que não eram judeus não precisavam fazer a circuncisão, a cirurgia. Ele agora vai com Paulo na sua viagem missionária e Barnabé leva consigo João Marcos. Queridos, preste atenção numa coisa. A obra do Senhor não é feita no individualismo. Não é algo para uma pessoa, ainda que seja um Paulo, ainda que seja um Barnabé. A obra do Senhor é para ser realizada no conjunto, em equipe, e essa equipe então agora vai buscar reforçar as igrejas que haviam sido formadas na primeira viagem missionária e também fundar novas igrejas. O evangelho chega à Europa, ainda que eles não tivessem consciência disso, não havia divisão que temos hoje, mas eles estão agora indo a um outro continente, na província da Ásia. Queridos, nós não podemos nos esquecer que foi a partir da Europa que as Américas, que a África, a Ásia e vários outros locais foram alcançados. Hoje a gente olha para a Europa até com certo desdém, dizendo o evangelho lá se acabou, as igrejas lá viraram boate ou estão fechadas. Nós olhamos para a Europa até com um certo preconceito, e há até quem diga, os missionários europeus que chegaram aqui não souberam capacitar a igreja, porque eles eram individualistas e eles não formaram líderes. É um grande crime, é um perigo terrível. Aqueles que dedicaram suas vidas, aqueles que investiram recurso para alcançar a mim, a você e milhões de outras pessoas. Mas a Europa só alcançou os outros continentes, os outros países, porque uma equipe se dispôs a pregar o evangelho. Havia, queridos, um ambiente propício. Havia uma infraestrutura e paz por causa do Império Romano, pelo menos temporariamente. A República Romana, assim como logo depois
o império que ela se tornou, era dividida em províncias, em territórios grandes com várias cidades. E aí lá eles colocavam administradores. Pois bem, construíram estradas para ligar uma província a outra, e por isso você conhece o ditado que diz que todo caminho leva a Roma. Milhares de quilômetros de estradas, boa parte delas pavimentadas. Nós temos até algumas imagens aí, eu não sei se eles vão conseguir colocar, mas para você visualizar as províncias, visualizar também as estradas que haviam naquela época, que duraram simplesmente 2000 e até mais de 2000 anos. Imagina, hein? As nossas estradas hoje não duram um mês. As romanas duraram mais de 2000 anos. Há muitas dessas ainda, e essas são fotos atuais. Pode passar, por favor. Tem uma lá no final que mostra como eram feitas. Olha só. Olha a quantidade de camada, de estrutura, de pedra, de pavimentação, para poder, então, formar as estradas. E aí, possivelmente, você, eu e quase todos que olham para isso, e para o Império Romano, a gente diz assim, as estradas foram formadas, Alexandre o Grande conseguiu atravessar continentes, desenvolver toda a navegação, e tudo isso foi feito com o objetivo de colonizar, de escravizar, de dominar. E aí você percebe, o Evangelho em pouco mais de 12 anos, alcançar dezenas e dezenas de cidades em diferentes continentes, porque havia toda uma infraestrutura. Nós nos equivocamos quando nós pensamos que o Covid-19, o coronavírus, e a tragédia que nos cerca é o caos que se deu pelo nada, pela evolução natural. Nós nos equivocamos quando nós olhamos para a história e não vemos Deus, não percebemos Ele planejando cada um dos nossos passos. Pois bem, lá estavam os apóstolos, a equipe missionária para a sua segunda viagem. E Paulo, ele agora encontra um segundo, chamado Timóteo. Acompanhem comigo aí no verso 16. Chegando também em Derbe, Listra, havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Paulo percebe naquele rapaz um futuro líder, e então resolve levá-lo consigo. Mas alguns podem pensar assim, o que faria um jovem que ainda não tinha tanto conhecimento das Sagradas Escrituras e também dos ensinamentos de Jesus, numa viagem tão longa e tão difícil? Ele deveria ser discipulado. E o discipulado é aquele que você realiza diariamente e pessoalmente. Nós não temos a dimensão do que significa um discipulado. Jesus fez questão de caminhar com os seus durante pelo menos 3 anos, comendo, dormindo, acordando, chorando e sorrindo, para que eles pudessem então dar continuidade à sua missão. Queridos, nós precisamos fazer discípulos. Nós precisamos ter pessoas que caminham conosco, em todas as áreas, mas especialmente na formação de discípulos para Jesus. Nós começamos na igreja um discipulado com os adolescentes. Alguns líderes receberam alguns adolescentes para que pudessem
era pessoal, mas por causa da pandemia se tornou pelo Zoom, à distância, por alguns recursos virtuais. E nós sabemos o quanto isso tem feito a diferença na vida de alguns adolescentes. E nós queremos que esse projeto se torne ainda mais sólido. E em breve nós teremos outros sendo alcançados. Porque, na verdade, é na caminhada cristã que nós formamos homens e mulheres à semelhança de Jesus Cristo. Paulo, então, monta a sua equipe, ele, Silas e agora Timóteo. Mas você vai perceber que daqui a pouco se associa a eles um tal de Lucas, o próprio que relata o texto e passa a falar na primeira pessoa do plural. E você também vai perceber, se for atento, que quando Paulo e Silas são presos, Timóteo e Lucas não são presos, porque possivelmente eles não testemunhavam em público. E o que é que eles estavam fazendo lá? Segundo a maioria dos estudiosos, eles estavam lavando e cozinhando. E de quebra, carregando a bagagem. Tem muita gente que acredita que só pode servir a Deus se for no púlpito, se for com um violão, se for com um microfone, se for com um cargo, se for líder. Timóteo e Lucas, nesse primeiro momento, assim como João Marcos, eram auxiliares, estavam ali para carregar bagagem, para fazer comida. Lucas, possivelmente, para cuidar da saúde de Paulo também, pois era médico. Nós precisamos aprender que é necessário começar, e de preferência, com o primeiro degrau. Mas tem gente que quer começar de cima. Tem gente que não quer trabalhar em casa, que não quer ter o primeiro emprego, porque só quer se for depois de aprovado no sonho ou no tão sonhado serviço público. E fica anos e anos estudando. E é bem possível que, se houver uma reforma administrativa, quando esse for aprovado, logo será desligado, porque não vai saber trabalhar, porque não sabe lavar, não sabe passar, não sabe cozinhar, não sabe fazer absolutamente nada. Queridos, o Talmud tem uma expressão interessante que diz assim: se você não ensinar um trabalho ao seu filho, você fará dele um ladrão. O pai que não ensina o filho a trabalhar, faz dele um ladrão. Faz dele alguém desligado, alguém à margem da sociedade, que não tem a mínima condição de ter um serviço ou um trabalho. No trabalho cristão não é diferente. É a começar das crianças, jovens, adolescentes, é começar a servir, limpando o chão, lavando o banheiro, ajudando na reforma. E aí, se Deus te deu um dom para pregar, para cantar, para ensinar, que assim seja. Mas se não for, saiba você que Paulo não faria nem sequer a primeira viagem missionária se ele não tivesse pessoas ao seu lado, suprindo as suas necessidades básicas. Eu fui surpreendido com um pensamento que logo reprimi depois de analisar a primeira e a segunda viagem missionária. Eu pensava comigo, a minha família não me dá o valor, ou não dá o valor devido quando eu estou estudando, quando eu estou preparando o sermão. Eu queria que eles entendessem, aqui é eu pensando, confessando o pecado. Depois você pode confessar o seu para mim, pastor Aldo e pastor Fábio. E eu dizendo comigo, eu não acho certo isso, por que que eles não me dão mais crédito? Por que que eles não me servem mais? Por que que eles não fazem mais silêncio? Por que que eles não entendem o quanto é importante eu preparar o sermão? E aí,
um tapa na cara, o texto diz: o sermão é tão importante quanto o café que está sendo preparado, quanto a aula que eles estão tendo online, quanto a casa que está sendo limpada. Nós não podemos espiritualizar uma parte e denigrir a outra. Há quem pensa que é mais importante aquele que fala no sermão do que aquele que se dispõe a chegar uma hora antes para transmitir o sermão. Há quem pense que aqueles que cantam são mais relevantes do que aqueles que ficam lá em cima e que quase ninguém vê, porque chegam antes e saem depois, colocando o cabo, desligando o cabo e cuidando para que você possa receber a mensagem. Queridos, nós precisamos entender que o Evangelho, ele se alastra por meio da pregação, e a pregação nunca foi obra de um homem só. Há sempre uma equipe. Todas as vezes que Paulo escreve, ele convoca os líderes, ele se refere à equipe pastoral. É um erro dos nossos dias acreditar que uma igreja pode ser liderada por um homem só. Eu tenho, como diz no interior, ojeriza por esse negócio de pastor presidente. E eu fico ainda mais chateado quando alguém usa o título de bispo, de apóstolo, passando a ideia de dono da igreja e da obra, quando na verdade a obra de Deus sempre foi feita em equipe. Queridos, diz o texto que eles chegaram a Troade, e lá Paulo tem uma visão, e nessa visão, um varão macedônio aparece a ele e diz: passa a Macedônia e nos socorre, e prega o Evangelho para nós, e nos ajuda, pelo amor de Deus, passa a Macedônia e nos ajude. Nenhum comentarista teve a audácia de dizer como Deus falou ao coração deles quando não permitiu que eles fossem a determinado lugar, e até mesmo a visão desse homem não se sabe se em sonho, ou real, ou uma forte convicção no coração. O que nós percebemos é que Deus está a falar com os seus por meio do Espírito Santo, talvez por meio de Silas, que era profeta, ou quem sabe por meio de Lucas, que morava em Filipos. Queridos, talvez Deus tenha falado contigo esses dias. Talvez Deus está falando contigo hoje, mas você está imaginando algo extraordinário. Você não está ouvindo corretamente porque você espera algo fora do comum. Se você observar bem o texto, diz que no verso 6, e percorrendo a região Frígia Galata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Como foi que o Espírito Santo de Deus os impediu? Mandou um exército? Colocou um leão? Mandou um anjo? Nós não sabemos, mas possivelmente Deus colocou isso em seus corações, na sua mente. Deus já colocou no teu coração para pregar o Evangelho a alguém? Deus já falou contigo em sonho? Deus já falou contigo por meio de um versículo, de uma música? Deus já falou contigo por meio de um livramento? Deus já falou contigo quando alguém te mandou uma mensagem? Ou fez uma ligação dizendo: estou precisando de ajuda? Deus fez algo extraordinário hoje de manhã. Ao final do culto, o nosso querido irmão China veio até a frente, falou com o Aldo e pegou os elementos da ceia.
E aí ele disse, para aqueles que conhecem pelo nome, Rudimar. E ele disse, posso levar para minha mãe? E eu disse, pode. Minha mãe está muito abatida hoje, ela está muito triste. O senhor pode ir lá orar? Falei assim, posso. E posso dar ceia para ela também, se ela quiser. E depois do almoço, por volta de 2h30, eu passei na casa da dona Laide. Ela sai chorosa. E aí ela compartilha como Deus falou ao coração dela, quando o filho, com suas limitações, quem conhece sabe, levou a ceia para a mãe. Ele foi um enviado de Deus. Ele foi um instrumento do Senhor. E disse ela que naquele momento ela teve um alívio, ela teve uma alegria, ela teve uma certeza que Deus havia respondido às suas orações. Às vezes, queridos, vocês estão esperando que Paulo se encarne, e ele não vai se encarnar, porque morto não volta, para que ele possa pregar à tua mãe, ao teu pai, ao teu filho, à tua filha, ao teu irmão, ao teu esposo, à tua esposa, ao teu colega de trabalho, ao teu patrão, ao teu empregado. E eles estão dando sinais o tempo todo dizendo, passa a Macedônia e ajuda-me. Passa a tua porta e ajuda-me. Passa a tua sala e ajuda-me. Passa a tua rua e ajuda-me. Passa a mão no celular e ajuda-me. Você está entendendo? Ouça os sinais de Deus. Deus fez tudo perfeito e Ele não precisa toda hora fazer uma intervenção miraculosa, como se nós vivêssemos num país de super-heróis, num mundo que necessita de coisas extraordinárias, porque o mundo já é extraordinário. Então, um versículo, uma música, uma mensagem, um olhar, um toque, um semblante caído, é Deus falando por meio dessa pessoa, passa esse obstáculo e ajuda-me. Queridos, agora nós temos uma lição extraordinária neste livro. Do verso 11 em diante, nós então temos um encontro de 3 pessoas distintas com o evangelho transformador. A partir do verso 11 diz que, tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samatrócia, no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeiro do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. Percebe como Deus direciona os seus? Ele fora impedido de ir a determinados lugares e agora Deus manda ir a Macedônia, e na Macedônia ele chega em sua capital, Filipos, e lá então Deus mostra como ele forma a igreja. De que tipo de gente a igreja é formada? Se crentes verdadeiramente estudassem esse texto, nós não teríamos as discriminações, os preconceitos que nós temos na igreja hoje. Nós não sofreríamos o racismo, o machismo e o feminismo que tem assolado a igreja e todo o mundo. A cidade de Filipos recebe esse nome por causa de Filipe da Macedônia, no século IV antes de Cristo. Ela passa 2 séculos sobre o Império Grego e depois então se torna uma cidade romana e por fim uma província, onde havia romanos, especialmente soldados aposentados, que tomavam conta da cidade. O que tudo indica é que esta era a cidade natal de Lucas.
E o Espírito Santo de Deus nos mostra 3 histórias. Aconteceram várias conversões, mas Lucas vai pensar, vai pegar 3. Por revelação do Espírito Santo. Nenhum autor, por mais criativo que fosse, ele conseguiria trazer tanto ensinamento em 3 histórias. Queridos, acompanhem comigo então, a partir do verso 11, verso 13 agora. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver algum lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou à beira de uma coisa contaminada, ele precisava no final do dia tomar um banho, se lavar. E lá estavam algumas mulheres, e Paulo então começa a pregar o evangelho, porque já havia uma certa ponte, já havia uma abertura, já havia uma possibilidade de apresentar Jesus. Ei, exceto em algumas aldeias, e talvez alguns lugares bem distantes de grandes cidades, possa existir pessoas que não conheçam acerca de Cristo. Mas isso deve ser muito raro. Então, eu e você podemos falar de Cristo para qualquer pessoa. Ela vai entender. Ela pode até não aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, mas ela saberá quem é Jesus. E diz que essa mulher, temente a Deus, por que temente a Deus? Temente a Deus não é como essas pessoas que a gente conhece hoje, que diz: não, eu não sigo ninguém, eu não faço nada, mas eu não vou à igreja, eu não leio a Bíblia, mas eu sou temente a Deus. Haviam 3 grupos. O judeu, que normalmente era um conhecedor das Sagradas Escrituras, da Torá especialmente. Havia aquele que era um prosélito, que era um não-judeu, que fazia a circuncisão e se tornava um judeu. E havia o temente a Deus, que é aquele que conhecia os princípios do judaísmo, conhecia parcialmente as Escrituras e seguia, mesmo que à distância. Essa mulher era temente a Deus. Ela ouvira falar acerca de Deus e de Jesus Cristo. E quando Paulo lhe prega, o Senhor lhe abre o coração. Ei, que coisa extraordinária. Mas infelizmente a gente não vê isso constantemente. Mas como é maravilhoso quando você está falando de Jesus para alguém, e o semblante muda, e o coração abre, e essa pessoa então percebe que há vida após a morte, que há um Deus criador dos céus e da terra, e que há paz mesmo em meio à guerra. Isso aconteceu comigo um dia. Um dia, eu ouvindo a mensagem do Senhor, minhas pernas tremeram, os joelhos bateram um no outro, meu coração foi inundado de uma alegria que era impossível controlar, e eu disse: eu quero esse Cristo, eu recebo como meu Senhor e Salvador. E foi aqui que eu dei esse passo de fé, reconhecendo quem era Jesus para mim, porque eu ouvi essa história, que um dia foi contada lá em Filipos, e chegou até nós. Queridos, essa mensagem chega a uma mulher rica, mas chega também a uma pobre escrava anônima. Os versos 16 em diante diz assim: aconteceu que indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos de Deus,
o Deus Altíssimo, e vos anuncia o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Queridos, sabe o que nos impressiona? É que tem muita gente que não se importa com o estado do outro, desde que tenha lucro, desde que ganhe alguma coisa. Aquela jovem vivia na escória, uma jovem sem direitos e sem perspectiva de vida. Por quê? Porque era uma escrava do demônio que dava lucro aos seus senhores. Para a maioria daquelas pessoas, ela tinha o espírito de Piton, uma referência a uma cobra da mitologia clássica, que vigiava o templo de Apolo. Eles acreditavam que Apolo encarnava nas cobras e inspirava as pitonisas, ou as pitonitas. Por isso, ela se tornava clarividentes, elas faziam adivinhações, embora outros as consideravam como ventrílocas, aquelas que apenas mexem a boca, ou melhor, emite som sem mexer a boca, sem mexer os lábios. O certo é que essa mulher, essa moça, estava sendo escravizada para poder gerar lucro para terceiros. Algo comum nos nossos dias. Manifestações de comportamento que são típicos de terreiro de macumba, de bêbados, de pervertidos. E isso tem até aparência de espiritual para alguns. Aquela jovem estava dizendo: eis os que anunciam a salvação em nome do Altíssimo. Ela estava falando alguma coisa errada? Não. Mas era uma estratégia do demônio para dizer que Paulo, Silas, Lucas e Timóteo estavam envolvidos com o ocultismo, com a macumba. Tem muita gente dizendo: não tem nada de mais nisso. Esse povo aí encarnando sei lá o quê, agindo como se fossem malucos, envergonhando o reino, a palavra e o nome de Deus. E acham bonito. Algo sem proveito, sem base bíblica. Paulo fica indignado. E ele então recrimina o demônio e na mesma hora ele deixa aquela moça. Se não fosse demônio, ela não tinha sido liberta. Eu fiquei estarrecido com uma reportagem da UOL, que comparou a flor de lis, que podia ser flor de outra coisa, e a sua igreja, e a sua família, e as pessoas que a cercam, como crentes, diz a reportagem, crentes radicais, crentes que são verdadeiramente aqueles que são moralistas, evangélicos, conservadores. E aí dizia a reportagem: é por isso que eles preferiram matar do que se divorciar, porque eram conservadores. E como são evangélicos conservadores, eles aceitam matar
se prostituir, ir para a casa de swing, tratar filhos com distinção, fazer todo tipo de aberração, mas não aceita se divorciar. Mentira. A única coisa que eles não foram, poderão até ser, é crentes conservadores. Paulo era um crente conservador. Paulo não aceitou negociar a fé. E ele diz, não pode ser por meio da circuncisão. Tem que ser somente pela graça. Paulo vai circuncidar Timóteo, mas porque ele era judeu. E iria pregar a judeus. Mas em nenhum momento isso tinha a ver com a sua salvação, porque já era crente. Sabe, queridos, nós precisamos, sim, de crentes conservadores, mas não do tipo que a mídia julga que nós somos. E agora, então, depois de uma mulher rica, viúva, uma escravo não tem direito a nada, um homem, um soldado romano aposentado, funcionário público de classe média. Percebe que a igreja está sendo formada? Olha o tipo de gente que está entrando na igreja de Jesus. Os proprietários da moça ficaram revoltados, porque não tinham mais a fonte de lucro, e então mandaram açoitar e prender a Paulo e Silas. Aqueles que faziam comida, lavavam roupa e cuidavam de outras coisas, ficaram de fora. Só Paulo e Silas foram presos. Queridos, oficialmente nenhum cidadão romano poderia praticar um culto estranho, exceto se esse não promovesse crimes sociais e políticos. Mas os donos da moça foram estratégicos. E eles diziam, olha, esses judeus vieram aqui perverter os nossos costumes, criar um antissemitismo, um orgulho racial, aonde lançaram aqueles homens e aquela cidade contra Silas e Paulo. Presos, e mesmo sem oportunidade de se defender, depois de serem despidos publicamente, chicoteados severamente, eles agora são lançados no cárcere mais profundo, ou seja, aonde não haveria possibilidade deles saírem. Diz o verso de número 19, acompanhe comigo. Vendo os seus senhores que lhes fizeram a esperança do lucro, agarrando Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando-os aos pretores, disseram, esses homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão, unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas, e depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Aí alguém diz assim, espera aí, tem alguma coisa errada aí, pastor, não está fora de ordem isso não? Não é a Macedônia, Filipe, capital da Macedônia, que Deus mandou um varão, dizendo, passa aqui, venha nos ajudar, e agora então eles estão apanhando, estão sendo presos. Que Deus é esse? Lembrei da música, está por perto. E aí ele diz assim, eles foram açoitados e presos sem direito à defesa. E muitas vezes eu e você, na nossa caminhada cristã,
no primeiro pneu furado, no primeiro Covid, no primeiro estresse, no primeiro desemprego, na primeira doença, na primeira morte de um parente, nós nos revoltamos. Nós questionamos a Deus. Como? Se foi Deus que falou comigo, como Ele permite que isso aconteça? Como é possível Deus deixar eu passar por tantas coisas se eu tenho servido Ele? Sabe, queridos, eles estão presos e meia-noite eles oram e cantam louvores. A decisão é minha e é sua. Nós podemos interpretar a Bíblia da forma como a gente quiser. Nós podemos nos colocar como coitadinhos e centro da história, como se o mundo girasse à nossa volta e não fosse permitido nos acontecer nada trágico, porque afinal de contas somos servos de Deus, filho do Todo-Poderoso, do dono do ouro e da prata. Ou então nós entendemos que Deus está no controle e Ele tem um plano macro, Ele vê a tudo e a todos e a todo tempo, e não importa o que aconteça comigo ou com você, Deus está no controle e há algo maior do que eu e do que você. Ele é que é Deus, é Ele que tem que ser glorificado, é o evangelho dEle que tem que ser pregado. Quando chegar em casa ou durante essa semana, leia Filipenses. Paulo o tempo todo dizendo para os filipenses, dizendo, olha, aquilo que eu sofri foi apenas para que Deus seja glorificado. Paulo está dizendo, não desanimem, não baixem a guarda. É notório que aqueles que sofrem com Cristo e por causa de Cristo são aperfeiçoados. Queridos, só há uma possibilidade de não sofrer nesse mundo, é não nascer. Você nasceu, você vai sofrer. Mas há pessoas que não conseguem ver isso, e acreditam que esse mundo aqui é aquilo que a mídia diz, ou aquilo que os filmes contam. Mas não é o que Jesus Cristo nos advertiu. Todas as vezes que nós nos colocamos no centro da história, perdemos de vista o extraordinário projeto divino. Amém, queridos? Não nos coloquemos no centro da história, no centro está Deus. Paulo e Silas estão lá preocupados se está doendo as costas, se eles vão apanhar de novo, se vão ser decapitados, se vão ser expulsos, já foi apedrejado, ele está lá preocupado com isso. A obra, a missão dele é pregar a Jesus, e ele fez das suas cadeias a oportunidade de pregar. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, vai ficar gravado. Eu espero estar gravando, meu filho? Graças a Deus. Eu vou dizer uma coisa para vocês, não muito tempo, talvez no máximo um ano, nós vamos olhar para 2020 e muitos vão se arrepender de terem dito, 2020 é para ser esquecido, 2020 é para ser apagado, 2020 foi um ano terrível, 2020 não poderia ter existido na história. Tem muita gente que vai olhar para trás e vai dizer, Senhor, me perdoa, porque eu não estava entendendo que o Senhor continua no controle da história. O Deus que viu Jesus ser crucificado é o mesmo Deus de hoje. O Deus que viu a peste negra dizimar milhões é o mesmo de hoje. O Deus que viu os nazistas fazerem as atrocidades que eles fizeram é o mesmo de hoje. Ele está no controle, Ele tem um plano maior, e a minha vida, a sua vida, e a vida de todos os homens, de todos os tempos, não é maior e nem mais importante do que o projeto que Ele tem. Mas nós nos julgamos muito importantes. E aí nós começamos a criticar Deus, a questionar Deus.
quando na verdade somos pecadores, nascemos em pecado, somos movidos pelo pecado, e queremos atribuir a Deus a culpa pela desgraça dos nossos pecados, quando fez tudo perfeito, e deu ao homem o privilégio de servi-lo sem pecado. Pois bem, queridos, quando Deus abrir a nossa mente, alargar a nossa visão, veremos que esse vírus minúsculo estava relacionado com algo maior, e que essas milhares de pessoas que infelizmente faleceram no Brasil, e outras centenas no mundo, não morreram pelo acaso, e que Deus tem um plano maior para os seus, para aqueles que o amam, para aqueles que o servem. Creia nisso, querido. Não se entregue, não se deixe abater, não viva como aquele que não teme a Deus, que não crê verdadeiramente, como se tudo fosse obra do acaso. Quando Deus revelar, nós então vamos glorificá-lo, mas já podemos fazer isso hoje, porque sabemos quem é o nosso Deus. O carcereiro ouviu a mensagem, depois de eles não fugirem, mesmo caindo as cadeias, quis tirar a sua vida, Paulo não permitiu. E ele então pergunta: o que é que eu devo fazer para ser salvo? Paulo então responde: creia no Senhor Jesus. Deus tinha um propósito na vida do carcereiro, ainda que para isso Paulo tivesse que levar uma pisa e ser preso. Deus tinha um propósito na vida daquela igreja, ainda que os seus servos tivessem que passar por dificuldades. Talvez você está passando por problemas, por limitações. Deixa Deus te usar. Glorifique a Deus por meio dessa dificuldade. Continue fiel. Não ceda, não retroceda. Quero concluir, queridos. Nem mesmo o escritor mais criativo poderia trazer um relato tão maravilhoso que acabamos de ouvir. Um grupo heterogêneo, diverso, uma mulher rica, uma moça pobre, um homem da classe média. Um grupo desigual formado por comerciante rica, uma jovem escrava, um carcereiro da classe média. Contudo, os três foram alcançados e transformados pelo Evangelho. A nacionalidade do grupo que foi formada era a mais distinta possível. Filipos era uma cidade cosmopolita. Foi grega e agora se torna romana, ligada por uma via chamada Via Egnácia. Simplesmente ligava o Ocidente ao Oriente. Lídia lá estava, uma asiática, não como conhecemos hoje, da Ásia Menor, era uma imigrante vinda a Filipos. A jovem escrava provavelmente era grega, ou vindo de um outro lugar, mas vivia naquela cidade. O carcereiro, um militar romano aposentado. Foram educados em culturas distintas, tinham nacionalidades distintas, mas foram unidos por Cristo Jesus. Contexto social do grupo. Lídia, possivelmente uma viúva rica, que ganhava o seu dinheiro no comércio de tecidos. Tinha uma casa grande, acomodou os 4 missionários, assim como a família e os seus empregados. A jovem escrava, de uma classe social totalmente oposta, era possivelmente a classe mais inferior. Ela era mulher e escrava. Ela não possuía nem a si mesmo. Não tinha direitos, nem posse, nem vida própria. O carcereiro era um funcionário público que hoje estaria representado pela classe média. Todos eles foram unidos por Cristo Jesus, nosso Senhor. Um pai de família, judeu daquela época,
Todos os dias na sua oração matinal, preste atenção, ele dizia: Senhor, te dou graças, por não ser gentil como o carcereiro, por não ser mulher como as outras duas mulheres, e por não ser escravo. Para um judeu, ser gentil, mulher ou escravo, era a pior coisa que poderia acontecer. E Deus então, por meio de Paulo, escreve depois à igreja em Gálatas 3, 26 a 29, dizendo: porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Nisto não há judeu, não há grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão, herdeiros conforme a promessa. Ei, na igreja de Jesus Cristo não há lugar para machismo. Mulher e homem são iguais perante a Deus. Na igreja de Jesus Cristo não há lugar para discriminação social. Pobre, classe média e rico, todos devem conviver em união. Na igreja de Jesus Cristo não há lugar para racismo, porque brancos e negros, ou brancos e pretos, todos são servos e filhos de Deus, criados à imagem do Pai, e viverão por toda a eternidade juntos. Agora, se você, ou se alguém, porventura, não consegue tolerar uma mulher ou um homem, um pobre ou um rico, um negro ou um branco, repense as suas convicções e os seus valores, porque na igreja de Jesus Cristo não há lugar para discriminação. Queridos, eles tinham diferentes necessidades pessoais. Lídia tinha uma necessidade intelectual, tanto que Deus tem que abrir a sua mente e o seu coração para ela entender a mensagem que ouvia. A jovem possuía uma necessidade psicológica, porque ela fora aprisionada por esse demônio. E com certeza distúrbios psicológicos terríveis afligiam aquela jovem. O carcereiro tinha uma necessidade de natureza moral, porque ele disse: eu preciso ser salvo, o que eu tenho que fazer? Que pecado eu tenho que confessar? A necessidade de um ser humano não mudou. Ela é a mesma hoje, ontem e amanhã. Todos nós temos necessidades espirituais, psicológicas, morais, intelectuais. E só um pode resolver: Cristo Jesus, o Senhor. Só Ele pode suprir todas as nossas necessidades e preencher o nosso ser e dar sentido e significado. A bebida não dá, a prostituição não dá, o dinheiro não dá, só Jesus Cristo dá sentido à vida. Por isso, queridos, precisamos mostrar ao mundo que Jesus Cristo liberta e satisfaz. Ele une pessoas de raças distintas, condição social e de ambos os sexos. E todos formam uma única igreja, cujo cabeça é Jesus Cristo de Nazaré. Vamos orar ao Senhor?